Então, quando eu me toco do que eu concluí na minha vida a respeito desses 3 quesitos, eu consigo ganhar a escolha de fazer diferente aqui no meu mundo, através da consciência. Não é maravilhoso isso? Olá, gente! Bem-vindo para mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Vamos lá, que o nosso tema de hoje é um tema que eu gosto muito de trabalhar. São as 3 coisas que a gente conclui ainda na infância e que a gente leva por toda a vida. Então vamos lá, para a gente começar a trabalhar esse tema, a gente precisa primeiro pensar o seguinte. Quando a gente pensa assim, uma conclusão que eu tirei na infância, a primeira ideia que passa na nossa cabeça é algo que em um determinado dia eu concluí e a partir dali eu levei aquilo. E as conclusões que eu tô falando aqui não são desse tipo. As principais conclusões que a gente tira na infância a respeito do mundo, são os temas que a gente vai ver hoje, a gente vai construindo dia a dia. Então, eu preciso ter experiências vividas para ir percebendo que o mundo é assim ou tirando conclusões de que o mundo é assado. E é aí que mora justamente o nosso perigo. Como essas conclusões que a gente vai tirando das pessoas, da vida, elas vão se construindo pouco a pouco, o que acontece é que elas vão ficando invisíveis para nós. A gente vai colocando esse filtro, a gente vai percebendo a realidade dessa maneira X ou Y e a gente não vai sacando que a gente está tirando essas conclusões da vida. E aí mora o grande perigo. Porque isso se torna um óbvio dentro de nós. É óbvio que a vida funciona de tal maneira, é óbvio que tal pessoa funciona de tal maneira, e a gente não se toca que aquilo se tornou um óbvio em um determinado momento da nossa vida. Muito bem, o que acontece é que muitas vezes o nosso óbvio vai ser exatamente o oposto do óbvio de outra pessoa, em se tratando de um mesmo tema. É por causa dessas conclusões que a gente vai tirando ao longo da nossa infância e não vai se dando conta que a gente vai tirando. E o mais interessante é que essas conclusões que a gente tira são temas muito profundos e vocês vão conferir agora porque eu vou começar com o nosso primeiro item. O nosso primeiro item, a primeira conclusão aí é sobre o que eu concluí do mundo. Que lugar é o mundo para mim? Então, o nosso primeiro ponto de reflexão é se eu concluir que o mundo é um lugar bom ou se eu concluir que o mundo é um lugar ameaçador. Como assim, Marina? Vou dar vários exemplos aqui para a gente compreender. Para as pessoas que concluíram que o mundo é um lugar bom, o que vai acontecer é o seguinte. Essa pessoa ela vai ter uma visão bastante inocente das coisas, bastante pureza, o que é ótimo. Mas ela vai também ter tendência a se frustrar com facilidade, né? Então, é uma visão mais puxada a sardinha para o lado positivo e não para o lado negativo. E tudo que desbalanceia a nossa balança do equilíbrio de todas as polaridades de tudo que existe não é muito positivo. Então, essas pessoas que a gente vai observar que concluíram que o mundo é algo só positivo, elas vão ter aí algumas dificuldadezinhas na hora que elas enfrentarem as dificuldades. Em contrapartida, as pessoas que concluem que o mundo é um lugar ameaçador, elas vão ter uma dificuldade extra em lidar com as limitações do mundo real. Limitações muito básicas, inclusive. Por exemplo, para que eu consiga tomar um copo d'água, eu tenho que levantar daqui, ir até um lugar, pegar um copo, ver se tem água. Se não tiver água, eu tenho que comprar água. Eu tenho que daí tomar esse copo d'água depois que eu já fiz todos esses processos. E isso são aspectos limitantes da vida por si só. Então, as pessoas que têm mais essa conclusão de que o mundo é um lugar ruim, elas vão ter a tendência de lidar muito mal com essas limitações do mundo real. Elas vão ter a tendência de ver o mundo como um lugar muito injusto, de puxar a sardinha para o lado negativo. Elas também vão ter dificuldades de ver o aprendizado, de se dar conta dos aprendizados diante daquelas dificuldades do mundo, das limitações desse mundo.
É para você ir já sacando aí dentro, para você já ir observando aí dentro, assim, com muita honestidade, muita sinceridade, lá para sua verdade interior, para você ver aonde que você se encaixa. O problema não está no que você concluiu. A questão é a gente não perceber que concluiu aquilo. Beleza? Vamos para o segundo? O segundo é um pouquinho ainda mais profundo. Ele é uma conclusão que a gente tira lá na infância sobre se as pessoas são confiáveis ou não confiáveis. Então, o que vai acontecer? Geralmente as pessoas que vão concluir que as pessoas são confiáveis serão pessoas que vão ter mais dificuldade, mais facilidade em se relacionar. Então essas pessoas elas vão confiar mais no outro, são pessoas que vão ter mais facilidade de fazer amigos com todas as pessoas, vão ser pessoas que vão ter mais facilidade de comunicar os seus conteúdos internos, suas emoções internas e tudo mais. Em contrapartida, aquelas pessoas que concluíram que as pessoas do mundo não são confiáveis, elas vão ter várias dificuldades de, obviamente, confiança. Então vão ser pessoas que vão ter muita dificuldade de se entregar para o outro. Vão ser pessoas que talvez essa dificuldade de entrega vai se manifestar no relacionamento amoroso. Então são pessoas que até querem ter um relacionamento amoroso, mas elas não conseguem se vincular ou não dá certo. Ou também pessoas que têm dificuldade de delegar coisas para os outros. Então essas pessoas vão ter uma ação no mundo de uma maneira mais centralizadora, mais controladora. Já tá observando aí dentro de você em qual dos dois você se parece mais? Então, vai trazendo lá para dentro do seu coração tudo isso, vai observando sinceramente, honestamente, aonde você se percebe, já vai fazendo essa reflexão aqui comigo. Prontos para o terceiro ponto? O terceiro ponto é um ponto muito interessante também, porque ele fala de nós mesmos. A conclusão que a gente tira sobre se é seguro eu ser eu mesmo no mundo, ou se eu tenho que me adaptar ao outro, agradar o outro para me sentir seguro. Já vou dar um spoiler aqui, que esse quesito todos nós temos, principalmente a segunda parte dele. Em algum momento da nossa vida, a gente sim teve que se adaptar ao meio para que a gente conseguisse sobreviver. E isso até é muito interessante, né? Porque uma pessoa que realmente não se adapte ao meio, ela não vai sobreviver, ela não vai conseguir criar laços sociais, né? Então, dentro desse quesito, a gente vai ter que perceber aonde que eu estou, em que nível, em que escala, se é uma escala grande ou se é uma escala pequena, eu preciso me adaptar ao outro para que eu consiga me sentir seguro. Então, pode ser aquelas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Pode ser aquelas pessoas que vão observar a si mesmo e vão ter dificuldade de se colocar para o outro, com muito medo que o outro se decepcione com a verdade verdadeira da pessoa. E também o oposto é verdadeiro, vai? Sabe aquelas pessoas que dizem que eu não me importo com a opinião de ninguém, que faz e acontece, que faz da maneira do seu jeito, aparentemente realmente parece que ela não se importa, mas lá no fundo, se alguém critica o jeito dela, ela fica brava. Ou seja, se a gente fica bravo quando alguém nos critica, é porque em algum ponto a gente está chateado em ter decepcionado esse outro, em algum ponto a gente queria agradar todo mundo, correto? Então todos nós temos esse ponto. A questão é a gente observar dentro aqui da nossa vida prática, onde, de que maneira que eu faço essas conclusões agirem no meu mundo. A gente observando realmente de uma maneira bem consciente esses 3 pontos, a gente consegue ganhar escolha, gente, de fazer diferente. Por quê? Veja só. Se essas conclusões são tão óbvias para mim, que o mundo funciona de tal maneira, que as pessoas não são confiáveis, e eu não me dou conta que eu, no fundo, concluo isso, eu simplesmente vou continuando acreditando nisso e vivendo a minha vida, continuando acreditando nisso e vivendo a minha vida e não mudando nada. Então, sempre a resposta do mundo para você vai ser sempre a mesma. Sempre vão acontecer as mesmas coisas para você.
E veja só, se tem alguma coisa dessas vivências que não te agrada, é porque de repente tá faltando algum ajuste para você. É preciso consciência do que você acredita que as pessoas são, do que a gente acredita que o mundo é, para que a gente consiga tornar essa vivência muito mais adequada para nós. Então, quando eu me toco do que eu concluí na minha vida a respeito desses 3 quesitos, eu consigo ganhar a escolha de fazer diferente aqui no meu mundo, através da consciência. Não é maravilhoso isso? Muito bem. Então, tendo tudo isso em vista, vocês vão me fazer uma última pergunta, né? Lá nos comentários, que vai ser assim, Marina, mas então, se eu percebi como que isso atua na minha vida, isso quer dizer que vai ser para sempre assim? Eu vou ter que ficar prestando atenção nisso para sempre? Sim! O que a gente concluiu na infância fica como tendência para o resto da nossa vida. Porém, a notícia boa que eu dou para vocês é que a gente tem como, através da consciência de perceber quando está acontecendo aqui no meu meio presente, fazer com que essa automatização da crença, ela diminua muito. Então, aquela tendência vai ficar para sempre dentro de nós, mas a consciência do momento presente vai sim, quando muito exercitada, fazer a gente conseguir agir como a gente deseja e não pelo aquilo que a gente acreditou lá no passado que era verdade. Muito bem. Então, aqui a gente desvendou pontos muito importantes sobre o autoconhecimento. A partir desses pontos, eu espero que essas reflexões vão reverberando aí dentro de vocês, para que a gente consiga manter o nosso trabalho maravilhoso de autoconhecimento, né? Porque quem em sã consciência não iria querer mais escolha, mais domínio da própria vida? Então, vamos lá! Se você gostou, se inscreve, curte, comenta, interage lá comigo, faz perguntas e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Combinado? É isso. Tchau, queridos!